Glória ao nome do Senhor. Amém. Ontem estivemos em Ponta Grossa, a nossa primeira igreja de Ponta Grossa, completou 50 anos também. Fizemos um culto gostoso lá, o pastor Marcos Cristiano estava conosco, comigo, com a Jussiene, e comemoramos ali mais uma igreja pioneira, e fizemos um trabalho interessante. Nós levamos lá para o culto, eu pedi para convidar todos os pastores que passaram por lá, incluindo aqueles que não são mais da Renovada. E Deus abençoou tanto, porque nós abençoamos todos, e esses pastores abençoaram a igreja. Que momento lindo. E voltamos hoje, presbítero João, participando da escola, tentando, né? A internet ali no caminho era complicada, mas viemos acompanhando a aula sobre os filhos, pais, filhos, foi muito bom. Amém? Vamos então abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9 ao 11, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve no livro que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A irmã Marilda, nossa ovelha, teve um pequeno acidente, ela caiu, bateu a cabeça, foi internada, e nós vamos orar por ela. Está ali, eu creio que Deus está abençoando. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração por ela, né? O pastor Maurício já está melhor, vamos estar orando, né? O irmão Francisco tem passado por uns procedimentos, o diácono Jacir tem enfrentado, assim, enfermidades. Mais alguém, você lembra de mais alguém, assim? Levanta a mão e interceda por essa pessoa. Pai, nós estamos intercedendo pela irmã Marilda, oh Pai. Ela teve aquele acidente, caiu, bateu a cabeça, e nós sabemos que isso nem sempre é simples, ó Pai. Então eu peço a Ti que Tu toque na sua vida, que Tu esteja abençoando a Tua serva, sarando, libertando de todo o mal. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção e o Teu poder. Traga saúde a ela, saúde ao Jacir, saúde ao Francisco, saúde ao Claudemir, que também está ali, vai passar por um cateterismo. Abençoa a sua vida também. Toca nessas vidas enfermas, ó Pai, pelas quais temos orado. A Simone, continue a abençoá-la
em sua recuperação, enfim, outros enfermos que estão sendo agora, Pai amado, abençoados por essas vidas que se manifestam para tal. Toca nessas vidas, curando, sarando e abençoando. Senhor, nós oramos abençoando essas vidas no nome de Jesus. Fala conosco por meio da tua santa e boa palavra, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Graças a Deus, graças a Deus. Uma vida dedicada ao Senhor é uma vida que naturalmente agrada ao Senhor. Quando a gente dedica a própria vida a Cristo, nós vamos agradá-lo, sempre agradá-lo. Quando a gente se predispõe a estar na igreja o máximo que puder, nós estamos agradando ao Senhor. Com certeza, Ele está recebendo o nosso culto. O culto tem duas partes básicas, adoração e pregação. Na adoração a gente fala com Deus, a gente apresenta a Deus um louvor, e entre o louvor, oração. Na pregação Deus fala conosco. Estar na igreja é muito bom. Ter um ministério na igreja é importantíssimo. Quando você tem um trabalho e realiza para Cristo na igreja, você está agradando ao Senhor e abençoando vidas. E você está colhendo algo bom para você. Quando você está servindo ao Senhor de uma maneira ou de outra, então veja bem, tem esses três enfoques. Você agrada muito a Deus, muito, muito mesmo. Ele recebe o teu trabalho. Teu trabalho. A Bíblia tem tantos textos que traz referência a isso. Tem até texto que mostra aquele que escondeu o seu talento e foi para as trevas exteriores. Há uns textos radicais nesse sentido. Então, o que devemos fazer? Servir a Deus para agradá-lo. Mas devemos servir ao próximo para abençoá-lo. Quando a gente está servindo na igreja, em qualquer ministério, a gente está abençoando alguém. Está abençoando. Vidas são abençoadas pelo Senhor, por meio desse ministério. E a própria pessoa recebe algo de Deus. Pastor, eu tenho passado por algumas angústias, mas eu não estou em pecado, a minha família está até bem. Por que será? Eu diria, não seria porque você não está envolvido, envolvida em algo para Deus? Talvez isso não tenha proporcionado assim alguma angústia no teu coração. Tem gente que tem medo do ministério. Um dia alguém falou, não, o ministério é problema, a gente vai trabalhar, depois tem algumas retaliações do inimigo. Gente, retaliação do inimigo a gente tem o tempo todo. Se você estiver trabalhando ou não, o inimigo é teu inimigo. O teu inimigo não é um ser humano, não. O teu inimigo é o inimigo das almas. Mas quando a gente serve ao Senhor, em meio às tribulações da vida, a gente tem uma bênção contínua da parte do Senhor. Quando parece que tudo vai dar errado, Deus entra com a sua providência e traz a bênção para os nossos corações. Então eu quero que você reflita nesta noite. Olha, eu posso servir mais a Deus. Nós estamos fazendo aí uma preparação para a gente descobrir talentos de pessoas. Estamos aí com um grupo sendo treinado, descobrir talentos. Para que descobrir talentos? Descobrir talentos para a gente proporcionar essas bênçãos que eu acabei de dizer para o servo, a serva do Senhor. Lá na frente, você pensa, vai valer a pena? Vai valer a pena. O tempo vai passar e Deus vai continuar contigo. E Deus vai agir. Quando parecer que está tudo ruim, não está.
Olha aqui, eu li a propósito esse texto nessa noite. João foi um dos 12. Um dos 12. Há uma interpretação que ele era o mais novo dos apóstolos. Então, possivelmente, estava ali, seus 20 e poucos anos, mas era um dos 12, irmão de Tiago. Tiago era o irmão mais velho dele, também era apóstolo. João agradou o Senhor, que quando o Senhor que quis separar 3 dos 12 para estar assim mais próximos dele, João foi um deles, mesmo sendo o mais novo deles. João estava lá junto com Tiago, junto com Pedro. João teve toda aquela experiência de aprendizado com Jesus. Depois ele pôde presenciar aquele ato final de Jesus na terra, na sua vida, que aqui viveu de uma maneira difícil. Os 33 anos de Jesus não foram nada fáceis, principalmente os últimos 3. Mas João estava ali. E quando Jesus estava na cruz, é interessante isso, estava pregado, a gente muitas vezes não presta atenção. Quem vai aparecer ali? Quem vai chegar? Porque os soldados estavam ali até de maneira agressiva contra quem se aproximasse. Eles tinham crucificado o Salvador. A mãe de Jesus foi lá. Mãe dá um jeito de ir. Mas João foi também. Dos 12, quem foi lá juntinho? Tanto é que Jesus, você vai ler aquele texto que Jesus vai falar para João: eis aí a tua mãe, cuida dela. E vai falar para Maria: eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, João leva Maria para a sua casa. Então João estava por ali, era o mais novo, porém, era alguém sempre presente, querendo fazer o seu melhor. Quando Jesus ressuscita, ele tem experiência como os outros, ele vai presenciar Jesus subindo aos céus, algo maravilhoso. Ele vai estar lá entre aqueles 120 do dia de Pentecostes, quando recebe aquela visitação extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo. E aí ele vai ter um destaque. Você vai ver ele com Pedro subindo na oração, hora nona, e vai ter a cura do coxo. Você vai ver ele preso com Pedro, porém você vai ver João destacando ali. Você vai ler a Bíblia, você vai ler o Evangelho de João. Tem 4 evangelhos. Um dos evangelhos é de João. E aquele evangelho é um evangelho assim muito forte, porque era alguém que tinha vivenciado. Então ele traz ali revelações que os outros 3 evangelhos sinóticos não trouxeram. Tem coisas peculiares em razão da sua comunhão. Há um pensamento que João era o amigo mais chegado de Jesus. Tanto é que Pedro, quando quis saber quem é o traidor, ele falou para João: pergunta aí. João, ali escreveu um evangelho, ele vai escrever lá no final mais 3 cartas, uma carta muito significativa e 2 pequenas, mas primeira, segunda, terceira, João. Dedicou a vida. Com certeza ele foi o último discípulo a ir para o céu. Tinha gente que pensava que ele não ia morrer. Até Pedro perguntou: e isso aí? Havia um pensamento que não, Jesus falou que João não ia viver até hoje. Ele estaria hoje com um pouquinho mais de 2000 anos de idade, né? Então, João, ele serviu muito. Aqui nesse texto, ele estava com a idade próxima de 90 anos. Era o último vivo. Tinha sido pastor em Éfeso. Além do seu apostolado marcante, ele pastoreava a igreja. Quando a gente lê as cartas, você vê o contato que ele tinha com a igreja, era um contato muito pastoral. E ele servindo a vida toda. Era alguém que serviu. Há uma interpretação que o Zebedeu, o pai de Tiago e João, tinha posses. Quando ele foi chamado, era pescador, mas a pescaria naquela época não era exatamente uma coisa de pobre, não. Especialmente da Galiléia. A Galiléia era uma região mais pobre,
Mas havia pescadores ali, por exemplo, Zebedeu tinha ali empregados. Quando João e Tiago recebem o chamado, os empregados dão continuidade ao trabalho. Mas ele não se importou com nada daquilo. O que ele queria era servir ao Senhor. E ele serviu. Se ele tinha 20 e poucos anos, agora com 90, ele deve ter servido aí 65, 70 anos ao Senhor com muita fidelidade. Agora era hora de descansar? Até creio que sim, mas ele acabou preso. A Bíblia diz o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, fui perseverante. Eu estive aí, enfrentei sofrimento, enfrentou muito no reino. Estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Ilha de Pátmos era uma ilha para onde ia criminosos perigosos. Mandava para lá e normalmente o criminoso não voltava mais. Ele ia para lá, tipo uma prisão perpétua, e ele ia ficar lá até morrer. Era uma prisão romana que mandava. E o João tinha um crime terrível, ele amava a palavra de Deus e testemunhava dessa palavra. Mas ele era muito fiel. Esse era o crime para o Império Romano, e ele acabou sendo enviado por lá pela sua fidelidade à palavra e pelo seu testemunho. A palavra, porque ele conhecera o Senhor Jesus frente a frente. O seu curso de teologia de 3 anos foi diretamente com Jesus. E ele vai ter experiência, depois de Jesus ressurreto, ele tem outras experiências, e ele vai testemunhar. Mas ele acabou, em razão da sua grande fidelidade, a despeito da sua idade de 90 anos, ele vai para aquela ilha, e quando ele chega lá, alguém podia pensar, mas foi tão fiel, ele não merecia passar os seus últimos dias numa prisão aqui nessa ilha, de onde criminoso nenhum sai. Muita gente pode ter, naquela época, de Éfeso, de outros lugares, dito, isso não foi justo para um servo fiel. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Vale. Então você vai ver aqui nesse texto, a experiência de João é tremenda, e você vai poder perceber que Jesus, ele jamais deixa os seus servos, especialmente aqueles que são fiéis demais. Então, é um texto rico. Quando ele estava lá, ele vai ter uma êxtase, um tipo de um arrebatamento, e ele vai ter um encontro com Jesus lindo. Ele vai ver o Jesus ressuscitado com glória do céu. Ele que estava acostumado, muito próximo de Jesus aqui na terra, eu não vou ministrar a partir do versículo 12, mas vou citar. Quando ele volta ali, no meio dos candeeiros, ele vai ver alguém semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. Ele vai ver Jesus com vestes de sacerdote, ou sumo sacerdote, e vestes reais. Ele vai ver ali a eternidade de Jesus, representado pela sua cabeça e cabelos brancos, como a lã. Ele vai ver os olhos de Jesus como chama de fogo, que tudo vê. Os seus pés como bronze numa fornalha ardente, mostrando a provação que passara e a vitória que tivera. Mas ele vai ver também que Jesus tinha na sua mão 7 estrelas, representando os seus ungidos, e da sua boca saiu uma espada afiada. Quando ele vê Jesus, ele vai cair como morto, que ele era acostumado com Jesus, santo, abençoadíssimo, usado pelo Senhor, mas não com tanta glória. Ele vai ter esse encontro, mas eu quero ministrar só o início desse encontro, para vocês perceberem o valor que o Senhor concede a quem é fiel a Ele. Então, com base no texto, diga assim: um ungido de Deus, com uma jornada aprovada. Aqui no meu bolso eu coloquei até um azinho ali, né? Pode ser uma ungida de Deus também. Eu coloquei aqui, entre parênteses, um azinho, tanto foi do M, depois do ungido.
Então, ungido ou uma ungida de Deus, que tem uma jornada aprovada, como é que é a vida dessa pessoa? Você vai servir a vida toda, como é que será? Você vai terminar drasticamente, a tua vida não terá sentido. Será que Deus vai te usar e te deixar de lado? Não vai. Então eu quero ministrar agora esses 2 versículos apenas, para mostrar aqui como é ungido de Deus, aprovado pelo Senhor. E é aprovado pelo Senhor quem é fiel na sua santidade, quem é fiel no seu trabalho e quem é fiel no seu amor para com o Senhor. Isso é muito sério. E João foi tudo isso. Ele foi tudo isso e ele vai ter agora. Quando parecia que ele ia morrer, aí que ele não morreu. Quando parecia que ele não sairia de lá, ele vai sair. E ele vai sair de lá com a maior revelação de todos os tempos. Não tem nenhum livro da Bíblia com algo semelhante, que é o livro do Apocalipse. Mas eu quero enfatizar esses 2 versículos e trazer essa palavra sobre o ungido de Deus com uma jornada aprovada. Primeiro, diga assim: tem um cuidado especial. Veja bem, olha no versículo 10. Está ali até a parte do texto, né? No dia do Senhor, primeiro dia da semana, o domingo. Tem gente que sempre pensa que o primeiro dia da semana é o segundo dia. A segunda é a segunda, o primeiro é domingo. Por isso que a gente começa domingo orando no templo, com culto de ensino, de edificação, culto de celebração, porque é um dia que a gente dedica mais ao Senhor, porque é um dia separado. Então, no dia do Senhor, esse dia que estamos aqui é dia do Senhor, é um dia que Deus separou, porque o 7º dia antes foi idolatrado e não era isso que Deus queria. Então, no dia do Senhor, achei-me em espírito. Olha ali, estava naquela prisão, de um lado gente ruim, de outro lado gente pior do que o ruim, né? Policiais violentos, soldados violentos, tudo de ruim ali. E a turma olhando e falou assim: isso aí era apóstolo. Ele pastoreava aí o povo, está aí igual a gente. Esse aí se deu mal, mas naquele dia, ele vai ter a maior experiência da sua vida. Mas pastor, ele não teve tanto? Teve, mas essa aqui é muito forte. Quando tudo parecia perdido, não tinha nada perdido. No dia do Senhor, achei-me, estava pesquisando sobre isso, ele vai ter uma êxtase. De repente, pensa você, a ilha de Pátria era terrível, mas vamos dar uma viajada para lá. Pega a tua mente e viaja para aquela ilha. Amém? Já viajou? Você chegou lá, tem muitos criminosos, e tem um camarada ali, cabecinha branca, abençoado, diferenciado, e ele no meio daquele povão ruim. De repente ele não estava ali. De repente ele tem um arrebatamento. Um arrebatamento. Era o primeiro dia da semana. Quem sabe no momento que ele se lembrava dos cultos, onde ele se encontrava, e todo o primeiro dia da semana. E agora, ele triste, aí o Senhor demonstra todo o cuidado. O Senhor vai até ele e fala: você não vai ficar no meio dessa turma não, fica tranquilo, vem para mim aqui, vem para mim. Ele vai ter um arrebatamento, ele vai ter algo especial, uma graça superior, ele vai ter uma comunhão com Jesus que ele não esperava, que ele já não contava mais, principalmente depois daquela prisão horrível. Então, naquele pior momento da vida de um servo aprovado, ele vai ter o seu melhor momento aqui na terra, o seu melhor momento. O próprio Jesus vai buscá-lo ali. O imperador pensava que era Deus, mas não era. Jesus era Deus e era. Ele falou: eu cuido dos meus. Eu cuido dos meus. E ele cuidou do João. Ele cuida. Então eu vou dizer para você: você pode servir o Senhor com interesse de coração, e ele cuida de você agora. Quem aqui sente o cuidado do Senhor? Você sente? Ele vai cuidar cada vez mais. O tempo vai passar, ele vai cuidar. Você está aqui, você está livre.
Você não morreu, você tem lutas, mas está aqui. O que é isso? É cuidado de Deus. E Deus não vai te desamparar. O Senhor não nos deixa de forma alguma. Ele jamais nos abandona. Em tempo algum Ele o faz, porque Ele cuida de nós com prazer. Você cuida dos seus da tua casa? A lição da escola é essa hoje. Você cuida bem? Jesus cuida melhor, o Senhor cuida melhor, o Senhor abençoa, o Senhor é presente. Quando os criminosos pensam, vamos matar esse, Jesus fala assim, esse não, esse é meu, amém? Você recebe isso para você? Esse é meu. Jesus fala, esse aqui é meu. Não, mas ele está entre nós. Está, mas não está. Vem para cá. Olha que coisa linda. Jesus cuida dos seus servos e da sua serva fiéis. Ele cuida. Você pode esperar isso de Deus. Você pode passar por lutas, mas tenha a convicção, vai vencê-las, vai superá-las, vai dar certo, o tempo vai passar, mas a luta não vai te vencer. Deus é contigo. Levanta a mão e fala, aleluia. Vamos lá. Ungido de Deus com a jornada aprovada. Diga assim, tem uma revelação descomunal. Olha aqui, irmão, não é nada comum. A gente tem revelação aqui na terra, e é bom tê-la, né? Muito bom ter revelação. Mas ele vai ter uma revelação, a gente não sabe exatamente, que lá no capítulo 4, ele vai subir para um lugar mais alto ainda chamado, mas aqui, ele arrebatado em êxtase, final do versículo 10 vai dizer assim, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta. Eu vi uma voz forte. Então, naquele domingo especial, ele saiu, pelo menos o seu espírito saiu. Há uma interpretação que não necessariamente o seu corpo, capítulo 4, vai mostrar ele subindo mesmo lá para os céus, mas ele vai ter aquele encontro com Jesus. E ele vai ter a revelação. Ele vai ter uma revelação aqui do livro do Apocalipse, impressionante. Eu já tive vontade de pregar o livro do Apocalipse inteirinho para vocês. Eu acho que um dia eu vou fazer isso. Quem aguentar todas as mensagens, vai para o céu depois. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Até você crente vai ter medo no final. No final do ano, eu fiz aí no meu tempo de leitura da Bíblia, eu estava com o Apocalipse. E eu não leio a Bíblia lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia meditando, eu gosto de meditar. E eu estava ali no Apocalipse, tem capítulo ali que você tem a impressão que vai sair sangue do capítulo. É muito forte, é muito forte. Quem sabe um dia a gente pode pensar, são 22 capítulos, né? Mas ele vai trazer essa revelação. Tem gente que desacredita da Bíblia, é um louco fazer isso. Ninguém conseguiria, por mais gênio que fosse, escrever o Apocalipse. Ninguém conseguiria uma revelação daquele jeito. Procura ler. Você está lendo a tua leitura, mas procura. Eu vou ler Apocalipse. Dá uma lida para você ver. São coisas de uma profundidade tremenda. Lá no Antigo Testamento, Daniel tivera alguma revelação, porém incomparável com aquilo que João teve. João vai ter uma revelação de detalhes ali das taças da ira de Deus, do julgamento de Deus, da condenação da grande prostituta espiritual. Ele vai ter detalhes impressionantes. Ele vai ter detalhes ali sobre a derrocada do anticristo indo para o lago de fogo, do falso profeta que estará com o anticristo, a revelação clara de Satanás indo para lá e vai chegar o momento dele ir. Ele vai ter a revelação
do julgamento do trono branco. Ninguém tinha tido nada disso, nem perto disso. E nos 2 últimos capítulos, ele vai ter a revelação da glória de Deus na nossa morada eterna. Ele vai ver coisas impressionantes, descomunal demais. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu não achei outra palavra para colocar. Como alguém poderia? Ele vai ouvir de Jesus. Pastor, mas a revelação foi de quem? De Jesus. Aparece anjo falando, aparece, tem anjo ali de Jesus, mas a revelação é de Jesus para ele. Jesus vai trazer a revelação do tempo do fim com detalhes. E João, se você ler ali, você vai lendo, fala assim, homem algum, o mais sábio dos homens, não teria a menor chance de criar na mente uma história como aquela. Nada, detalhes, coisas impressionantes. E um homem tinha 90 anos aproximado. E ele vai escrever tudo aquilo. E eu vou citar no outro versículo isso. Mas ele vai ter a maior revelação. Irmãos, olha como é o nosso Deus para quem é fiel. Nós podemos ouvir a Deus a qualquer tempo. Ele vai ouvir a Deus aqui, ó. Eu ouvi por trás de mim. Quando ele tem aquela extra atrás dele, ele ouviu. Depois ele vai ver o Jesus glorificado do céu. Ele vai sentir Deus ali. Ele vai sentir de uma maneira que ele jamais sentira coisa semelhante. Ele vai vivenciar ali aquela glória divina. Glória divina! Revelação maravilhosa! Houve um tempo que Apocalipse ficou trancado. Tinha gente que tinha medo de ler Apocalipse. Muito tempo, até a igreja, lá atrás, até no ano 1500, ali havia um tabu no Apocalipse. Não mexe com o Apocalipse. Não mexe com... Olha o tamanho da revelação. Então eu vou dizer para você, o tempo vai passar, mas a tua vida com Deus não vai piorar, vai melhorar. Amém? Você vai receber coisas que não imagina. Revelação dessa, do tamanho dessa, é Deus conosco. Vale a pena ser fiel ao Senhor aqui, para recebermos o melhor deles ali. Amém? Amém mesmo? Ungido de Deus com a jornada aprovada. Terceiro lugar, diga assim, com uma visão espiritual. Olha, o versículo 11, que dizia, escreve no livro o que você vê. Escreve no livro. O que você está vendo, escreve no livro. João falou assim, pois eu escrevi, Senhor. Eu tive o privilégio de escrever o teu evangelho. Pois é, agora você vai escrever o Apocalipse. É impressionante. Escreve. Ele vai ver coisas que homem algum imaginou que poderia ver. Ele vai ver detalhadamente tudo que estava acontecendo e que iria acontecer. Ele vai ver o que está acontecendo hoje no mundo, ele já tinha visto ali. E ele vai ver ali a grande tribulação, ele vai ver ali o arrebatamento da igreja, ele vai ver as bodas do Cordeiro, ele vai ver ali a volta de Jesus para estabelecer o seu reino milenar, ele vai ver o milênio, ele vai enxergar o milênio, ele verá a derrocada do inimigo, e ele verá os salvos subindo para a glória, depois do juízo final. Ele vai ver. Então ele vai ter uma coisa espiritual. Nada humano, alguém dizia, não, ele tinha muito conhecimento, e ele podia escrever. Não, não podia. Ele tinha 90 anos, ele estava numa prisão, tudo era desfavorável, mas ele tem uma visão. A pessoa aprovada tem uma visão, amém? Quem é aprovado por Deus vai ver o que o outro não vê. Quando você conversar com alguém experiente, com alguém que tem aí uma experiência grande, ouça essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa está vendo o que você não consegue ver. A visão espiritual é para alguém que caminha com o Senhor, que aprende a estar com o Senhor, e vai ver coisas
tremenda, vai enxergar o que ninguém enxerga, vai contemplar o que ninguém vê, e vai receber o que é glorioso. Então, naquele momento, ele recebe tudo aquilo, uma visão. Olha, eu vou dizer uma coisa, o tempo vai passar, e você vai passar a ver coisas que você não imaginava. Não é só para João que o Senhor queria. Deus não tem uma bênção exclusiva para servos. Não, do tamanho do Apocalipse, eu digo que é totalmente improvável, mas nós também, aprovados pelo Senhor, nós vamos ver o que ninguém está vendo. Ouça bem isso. Valorize aqueles que estão há mais tempo com o Senhor. Ande com essas pessoas, aprenda com essas pessoas. Aprenda, porque essas pessoas com o tempo vão enxergar o que outros não enxergam. João estava ali vendo o que até a igreja ou os outros apóstolos achariam uma loucura, mas ele estava vendo. Deus faz isso, ele dá uma visão. Servo aprovado tem a visão de Deus, amém? Amém mesmo ou não? Vamos encerrar. Ungido de Deus com a jornada aprovada. Diga assim, não passou ali. Diga assim, tem um legado excepcional. Então vai terminar esse versículo dizendo, o que você vê, escreve no livro o que você vê, aí o final, e envia 7 igrejas, Éfeso, uma igreja que ele tinha pastoreado, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai mandar esse livro inicialmente para aquela igreja. A cada igreja daquela, excetuando 2, Esmirna e Filadélfia, que não tem repreensão, as outras têm valorização daquilo que fizeram e repreensão. Então ele vai enviar aquilo, e vai enviar para aquelas igrejas que representam ali a igreja do Senhor na terra. Há um pensamento que as 7 igrejas representam 7 eras da igreja nesses 2000 anos, e representa também a igreja hoje. Hoje tem as 7 igrejas daquela do mundo, dá para a gente aprofundar, e ele vai deixar o legado. Eu fico imaginando Éfeso, uma igreja que ele conhecia muito, de repente vai chegar um livro, e o livro daquele tempo não era fácil como hoje para escrever. Nós sabemos como se escrevia um livro daquela época. E vai chegar o livro, fala, de quem que é o livro? O livro é do apóstolo João. Ele já morreu. Ele foi para a ilha de Patmos e morreu. Falou, está vivo. Subiu para o céu, desceu do céu, escreveu o livro e ele está por aqui. Ele vai deixar o maior legado que ele jamais imaginar. Então você, depois de cumprir toda a tua tarefa, você deixa um legado. Se você se mantiver fiel, se você não se deixar levar pelo pecado, se você priorizar as coisas de Deus, você vai terminar ali a jornada. E a Bíblia não diz exatamente quando ele morreu, mas uma coisa é certa, antes disso, ele deixou o maior legado que ele poderia deixar, algo celestial, divino e muito abençoador, algo que iria esclarecer a mente de todos. Ele vai deixar o legado. Então, seja fiel aqui e deixe um legado para a geração que está com você. Deixe um legado do Senhor. Sirva o Senhor, sabendo que Ele está vendo o que você é, o que você faz e o que você espera de Deus. E deixe o teu legado. Muitas vezes a gente está passando por esse mundo e pensando, a minha vida aqui é uma vida qualquer. Eu estou vivendo, eu estou pregando, eu estou fazendo. Tem valor? Tem todo valor. Deus está escrevendo lá no céu. Tem um anjo que escreve no céu ali. Há um pensamento que tudo que fazemos, há uma interpretação, é escrito no céu. Até os erros. Mas tudo é escrito do céu. O sangue de Jesus purifica, eu creio que purifica aquele livro. E um dia vai ficar o legado de cada um. Você pode pensar, minha vida, eu estou passando por aqui. Eu estou passando por aqui, o mundo é um mundo sem muito sentido. Vale nada isso aqui. Não. Você está escrevendo uma história que
que não terá fim. A Bíblia no céu fala, o livro da Bíblia fala livros e mais livros. Aquilo que você faz está sendo escrito. As almas que você ganha para o Senhor, está escrito ali. Foi lá, pregou, ganhou aquela alma. A oração abençoadora que você faz, está escrito ali no livro. O que fazemos está lá no céu, anotado por seres angelicais. Ali está a história de cada um de nós, que tem sido o legado que deixamos. Porque o que você faz não passa desapercebido, não. Isso é importante, isto abençoa, e isso fica para sempre. Lá no céu, um dia, você vai poder saber, olha, eu estou aqui, eu não tenho nada de ruim aqui, mas uma coisa é certa, quando eu passei por lá, eu deixei um legado muito bom. Um dia alguém fala assim, uma criança que nasce ali no hospital, estou terminando, e morre, e fala, puxa, essa criança foi feliz demais. Os médicos podem ter errado, porque foi para o céu, e lógico que uma criança vai para o céu, mas a criança perdeu de construir a sua história. Por isso que todo mundo tem que lutar pela vida. O aborto é a coisa mais satânica que eu conheço. Está indo para o mundo inteiro essa mensagem. A coisa mais satânica é um aborto, porque é privar uma vida de escrever uma bela história aqui na terra. É deixar a vida sem história alguma. Lá no ventre, qual é a história? Tem a história da mãe que estava na gestação. Então, o Senhor nos salva para a gente ter essa vida, para a gente escrever uma história, e eu creio, tranquilamente, que essa história está escrita do céu. A Bíblia fala ali, Paulo fala de galardões, texto, Apocalipse também, e tudo aquilo vai ser de conformidade até com aquilo que fizemos. Há uma interpretação que fala, aquilo ali vai ser usado no milênio, também creio, mas eu até creio que a pessoa poderá, além do milênio, para sempre usufruir de um prazer único lá na eternidade. É o legado dessa pessoa. Deixe um bom legado. Faça o teu melhor no reino. Nós estamos começando esse ano, e nós estamos começando com esse objetivo. Eu conversei já com nossos líderes, o conselho. Eu quero tanto, estou concluindo a mensagem, eu quero tanto que cada um produza o seu melhor. Pastor, eu não tenho muito o que produzir. Você não tem ideia o que você pode produzir. O que você pode produzir. Pessoas que passaram por essa terra e não demonstravam assim muita coisa, parece que foram as mais usadas por Deus quando se deixaram usar. Só um exemplo de uma pessoa que eu gostava demais, que era o meu sogro, o pastor Jaci. O pastor Jaci, desde novinho, ele aceitou Jesus. Ele conta ainda, criança, ele acabou tendo uma experiência, ele vai se converter na igreja presbiteriana do Brasil. Ele na igreja, ele não aceitava fazer uma oração. Não, ele falou assim, que na hora da oração, se ele desconfiasse que alguém podia, ele saía da igreja. Ele tinha uma timidez inacreditável, uma dificuldade. Ele contava isso para mim assim, com detalhe. E a minha sogra referendava, ele não falava nada. Eu ainda, antes da experiência pentecostal, eu cantava no coral. E minha sogra tinha uma voz boa. Eu falei assim, eu cantava no coral. Ele no coral ele podia até ir, ele tinha uma voz boa também, mas ele escondia, ele não queria servir, ele achava que não tinha nada. Ele trabalhava na cidade, companhia de melhoramento, ele tinha o seu trabalho, era um bom pai, era um bom marido, um bom crente, mas ele achava que não tinha capacidade nenhuma.
Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pirou para Deus. Ele foi usado, ele foi levantado, ele se tornou pregador, ele se tornou pastor. Só uma igreja em Maringá ele pastoreou por mais de 30 anos, que é a 5ª igreja, onde está o pastor Fernando Vanali hoje. Olha como é que Deus faz. A pessoa imaginava que não tinha. Não, eu sou apenas um crente. Não existe apenas um crente. Existe, todos nós somos crentes porque cremos no Senhor. E todos nós temos um potencial a ser desenvolvido. Nós estamos aí num projeto interessante, chama Lar Renovado. Você não tem ideia desse projeto. E eu quero hoje lançar oficialmente. Já falei com o conselho, já pedi para o pastor Wallace, eu já ia trabalhar com jovens, adolescentes nesse sentido, pedi para o pastor Marcos, com a Cristiane, trabalhar com casais, obviamente homens e mulheres. Eu vou anunciar o culto de sábado daqui a pouco dos casais. Esse lar renovado é algo muito bom. Casa de Paz, uma igreja de Satarentinha, ou tem o projeto, mas o nosso é diferente um pouco. Nós fizemos tudo ali, as palavras, o pastor Wallace trabalhando comigo nisso, nós fizemos o lar renovado. Pastor, mas eu não tenho condições de... Você tem. O lar renovado é um casal, ou 2 jovens, ou 2 jovens, ou 2 mulheres, ou 2 homens. Tem que ser de 2. A Bíblia tudo é de 2. Porque quando um está falando, o outro está excedendo. É ir numa casa, 7 semanas. Uma casa de quem? Alguém que veio na igreja, gostou, o nome vai ser tomado, tal, e vai ser oferecido. Na casa de quem? De um parente. Parente, eu posso ir aí. Eu vou dizer como é que é isso. Posso ir aí na tua casa, abençoar a tua vida. Na casa de um vizinho, na casa de um colega de trabalho. Meia hora por vez, apenas 30 minutos, você vai pedir, eu posso ir lá orar durante 7 semanas, uma vez por semana, com você? O que você vai fazer? Nós temos uma apostila, depois nós vamos, principalmente o pastor Marco, o pastor Wallace com as esposas, vão reunir, nós temos uma apostilinha que está ali, dizendo tudo que tem que fazer. Simples, você vai chegar na casa, cumprimentar, abraçar, fazer uma oração. Depois tem uma palavra, é uma sequência, uma palavra que vai evangelizando, vai tratar de perdão, uma palavrinha muito curtinha, mas com tudo pronto. Você vai ler aqui, está o texto, está tudo prontinho. É uma palavrinha que você vai ficar ali uns 15 minutos falando aquela palavra, você vai lendo, ninguém vai ter dificuldade de falar aquela palavra, ninguém vai ter. Tem ali 15 minutinhos, você vai falar, a pessoa pode fazer uma pergunta, você responder em 2, e acabou isso aí, você vai fazer mais uma oração, e vai terminar. Não fica nem para o café, para não dar prejuízo, né? Brincadeira, pode até ficar se for convidado. Você vai fazer o seguinte, vamos supor que você tem ali um vizinho que você conhece, você vai falar, vizinho, nós queremos vir aqui 7 quintas-feiras à noite. Nós vamos vir aqui, qual é a melhor hora para você? 8 da noite, tá bom, nós vamos vir aqui das 8, no máximo 8h30. Nada, nós vamos vir aqui só para orar e deixar uma palavrinha bíblica curtinha e te abençoar. Nós queremos abençoar você, queremos abençoar a tua família. Ali nessas palavras vai tratar alguma coisa que a família tem. Meia hora, 7 vezes, 7 semanas. 7 semanas. Depois da 7ª semana, aí nós vamos estudar como vamos fazer, porque vai variar o tempo. Aí os casais vai ter um culto aqui com jovens junto depois desse dia, no sábado. Aí algo especial, num sábado à noite, para receber essas pessoas. Não é para ir lá e convidar para o culto, não. Eu vim aqui hoje para chamar você para o culto. Não, você vai lá 7 vezes, sem a preocupação. Se a pessoa quiser vir, lógico que pode vir. Mas o objetivo é ir a 7 vezes,
7 momentos de oração, 7 vezes lendo um texto bíblico e deixando uma rápida palavra, e depois disso vai haver aqui no sábado à noite, no culto dos casais, aí os jovens estarão juntos, para a gente fazer a recepção desse pessoal. Aí um culto diferente, muito gostoso, com a comida gostosa, com tudo de bom, e aí nós já jogamos a linha e vamos puxar o peixe dos outros. Essa igreja vai ganhar tantas almas. A 10ª igreja é uma bênção, mas é uma igreja que ganha poucas almas. Por quê? Porque a gente estava preocupado com a construção, e agora chegamos na 3ª e última fase. Eu preciso da contribuição de vocês? Sim, porque nós acabamos aqui, praticamente acabamos, e agora nós estamos indo no salão multiuso. Estamos terminando, vamos terminar. Então, o nosso templo agora está preparado, mais do que preparado, mas nós precisamos trazer aquelas almas que estão sofrendo, aquelas almas que estão perecendo, aquelas almas que não têm esperança, e aquelas almas que não sabem, mas tudo que aquelas vidas querem é Deus na vida, e vocês podem. Pastor, não vão ser obrigados? Eu falei, lógico que não, nada é obrigado, mas com o tempo nós vamos descobrir aqueles que desejam, e vocês vão ter a melhor coisa desse mundo, porque vocês vão ganhar alma para Jesus. Não tem nada maior do que isso. Ganhar alma para Jesus é abençoar verdadeiramente uma pessoa ou toda a casa da pessoa. Amém? Então eu estou lançando oficialmente esse projeto, mas depois os jovens terão ali o contato, os casais vão ter tudo isso, mas é um grande projeto evangelístico deste ano. Chama-se Lar Renovado. Por que Lar Renovado? Porque nós vamos abençoar o lar. Por que renovado? Porque nós vamos renovar aquelas vidas, vida espiritual, material, etc. Vamos renovar. Por que renovado ainda? Porque nós somos a igreja renovada. Lar Renovado vai ser muito fácil. Aqueles que quiserem, e tomara que todos quiserem. Vamos ficar de pé, vamos orar?